Olá, gente. Mais uma noite. Estamos aqui no nome de Jesus para iniciar mais uma live no nome do Senhor Jesus. O tema é sempre sobre Cantares. Hoje, o quarto dia, quarta sexta-feira, sobre o livro de Cantares de Salomão. A igreja vivendo na plenitude da palavra. Então, você que está conectando com a gente neste momento, né, comunica com um amigo, parentes, vamos formar uma rede e vamos ligar aqui nesta noite, neste canal Instagram, para vivermos mais um momento interessante, um momento de conhecimento, buscando ampliar nosso foco de verdade sobre a igreja, viver na plenitude da palavra de Deus. Nós conhecemos, a Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a vinda dele é certa, a volta é imediata e nós queremos aprender a viver e ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja remida pelo Espírito Santo de Deus através do sangue de Jesus. A Bíblia nos mostra como é importante viver cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra como é importante termos conhecimento e analisar os projetos de Deus e viver a grandeza do cristianismo, a grandeza da verdade, a grandeza daquilo que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Então, o livro de Cantares é um livro muito interessante. E nós estamos lendo, não terminamos sexta-feira passada, eu e Júnior, nós começamos a falar sobre o versículo 4, quando ela diz: leva-me após ti, corramos após ti, e o rei nos introduziu nas suas recâmaras. E aí houve alegria, entrega de amor. Aí está o Júnior. E aí, Júnior, como é que tá? Tudo bom? Tá me ouvindo? Deu uma Oi, paradinha mais. E aí, tudo bem? e aí? Na paz, tudo certo. Deu uma travadinha aí no início, mas já liberou já. Então, nós Agora tá indo. vamos voltar àquele tema do versículo 4 de Cantares, capítulo 1, que a gente ficou para concluir nesta semana sobre não só o após, mas as recâmaras e a adoração, o louvor, a gratidão daquele povo. Está dando uma travadinha, vamos ver o que está acontecendo para poder liberar totalmente já no começo essa palavra. E aí, tá bem? Tá, a imagem está cortando a minha aqui, a internet aqui daqui onde eu estou, nesse cantinho aqui, está meio confusa. Deu uma melhorada aí? Consegue me ouvir, me ver? Agora dá para ver e ouvir. Deu duas Tá travadas, ótimo, mas né? agora parece que agora liberou. Deu umas travadinhas aqui, eu reiniciei aqui a internet aqui no celular também, para ver se melhora aqui. Então, Então Júnior, manda aí, faz de novo aí para que eu não peguei. a igreja na plenitude da palavra de Deus, né? Nós paramos na semana passada, ali no livro no primeiro capítulo, versículo 4, quando fala, né, leva-me após ti, corramos após ti, e o rei me introduziu nas suas recâmaras. Então, a gente está falando sobre as recâmaras. Agora, é importante a palavra pós, né? Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, verso 18, se puder até ler aí, se tiver fácil a Bíblia aí na sua mão, Mateus capítulo 4, versículo 18, quando Jesus chama os seus discípulos, né? E ele chama para ir após ele. E é interessante que Pedro, João, Tiago, eles estão, né, trabalhando. E aí eles são Dá, se... pescadores. Hein? Dá sequência aí, pai. Eu vou sair e vou voltar. Eu vou conectar na outra rede aqui, tá? Continua falando aí porque o Mas meu tá tá travando legal bastante. aqui. Tá falhando aí?
Tá falhando bastante. Eu vou conectar Então tá de bom. novo e dá sequência aí. Vai lá. Então, gente, nós estamos aqui, estamos ajeitando, é assim mesmo, né? A rede social, sabe como é que é a internet, às vezes supercarregada devido a esse tempo de pandemia, quarentena, as pessoas estão muito dentro de casa, aí à noite entra muitas redes, né? Vão abrindo as redes, vão abrindo os canais, vão fazendo as lives de um, de outro, comunicação, e isso sobrecarrega o sistema, e às vezes o sistema ele sofre sobrecarga e ele desanda um pouco. Mas o importante é que estamos caminhando para um momento glorioso. A igreja está sendo preparada para um dia seleto, um dia de grande mover do Espírito Santo sobre a terra. E nesse tempo nós veremos a glória de Deus por toda a terra, porque a igreja está despontando como a igreja virtuosa, uma igreja vibrante, uma igreja que não está presa ao sistema humano nem ao comportamento humano. A igreja ela está abrindo o seu leque de conhecimento, de vontade, de sonho de Deus. Aqui no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 4, é onde estamos iniciando. E aí, Júnior, nós paramos naquele tema, né, sobre vinde após mim. Vinde após mim. Nós paramos justamente ali, naquele momento, e nós queremos voltar naquele momento, daquele tema, vinde após mim. Sim. É interessante que Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus chama Pedro, fala com Tiago, fala com João e fala com E André. fala com o André. São são irmãos e irmãos, né? Só que Aham. são donos de cooperativa de pesqueiro, eram pescadores. E é interessante que Jesus fala o que no versículo 18, capítulo 4? O capítulo 4, versículo 18 diz assim, né, na sequência vai dizendo: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Interessante, porque aí no livro de Cantares, no versículo 4, a primeira parte diz assim: leva-me após ti. Né? Leva-me após. Então, esse levar após indica que, olha, o Senhor será aquele que vai me guiar, me orientar, me levar para frente. E mais um pouquinho na frente ele encontra mais dois, não é isso? Deixa eu voltar ali, porque eu tava lá em Cantares novamente. Mateus 4, o versículo seguinte que você leu aí. Isso, Mateus 4, vamos para o 20. Isso. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, no 21, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou também. Olha que coisa bacana, né? Dois estavam trabalhando a rede, limpando a rede, e dois estavam consertando a rede. E a palavra foi a mesma: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando a gente olha lá para Cantares, agora sim, capítulo 1, versículo 4, a gente vê a mesma palavra: leva-me após ti, corramos após ti, e em ti nos alegraremos. Então, quer dizer, a base da chamada, do vocacionado, de uma visão profética da igreja aí na vida da Sulamita é interessante, porque ela estava defendendo um projeto: salvar a sua nação de uma grande dívida, salvar a sua nação de um caos, de uma queda, de uma vergonha maior. E qual é a visão da igreja? Ganhar nações, ganhar família, resgatar pessoas e introduzir as pessoas nas recâmaras de Deus. E as recâmaras são muito interessantes porque mostram um lugar, um ambiente. E Davi, quando deixou a planta na mão
de Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11 até o verso 18, 19, 20, por ali, ele fala a respeito das câmaras e recâmaras, aonde era para armazenar as riquezas e aonde era para conservar o ambiente interno e externo de tudo aquilo que seria a construção do tabernáculo, para a provisão e proteção até do propiciatório. É interessante porque a recâmara ela passa a ter uma conotação de cenáculo. Ela passa a ter uma visão sobre o cenáculo de Deus, aonde é liberado os oráculos de Deus. O que você acha disso? Sim. Assim, eu acho muito profunda essa questão do posicionamento, né? O posicionamento que a igreja tem nesse lugar. Eu estava lendo aqui, estava olhando aqui, quando diz que leva-me após ti, né? Apressamo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijamos. Você sai do ambiente singular, né? Você sai... O pessoal está falando que está falhando aí. Melhorou, gente? É que deu uma piscadinha minha aqui também. Mas você sai do ambiente singular, onde uma pessoa toma uma atitude, né, como igreja, e vai para um ambiente plural, um ambiente multiplicado. Você sai desse lugar sozinho, esse lugar em que nós precisamos dar o primeiro passo para que a gente possa levar esse plural, essa multiplicação. Eu acho muito lindo o início de uma atitude que gera uma consequência, e essa consequência é levar mais aos ambientes e mais pessoas junto, em comunhão e unidade, né? Eu acho muito profundo esse tempo. E é interessante porque ela está falando de estar dentro, né? Ela está dentro multiplicada, ela está dentro de um ambiente construído por Deus, que são as recâmaras, que passa a ser o lugar dos oráculos de Deus, onde os oráculos, o conhecimento, as verdades, a própria intimidade de Deus vai ser revelada de uma maneira preciosa, porque ela está falando, nós nos alegraremos, em ti nos alegraremos. O rei me introduziu dentro, me colocou nas suas recâmaras. Sim. E nós, ela vê uma multidão sendo aproximado pela conduta dela, pelo equilíbrio dela, pela vida de santidade, pela vida moral e espiritual dela. Ela atrai outros para sentir a mesma alegria, o mesmo prazer, e ela diz, agora nos alegraremos. Esse ambiente, né? A saída do lugar onde é um conhecimento mínimo, um conhecimento raso, né? Onde você apenas ouve falar e, de repente, você é introduzido dentro de uma recâmara, nos oráculos dele, na realidade dele, na sua intimidade, no seu conhecimento, no estabelecimento de quem ele é como Senhor, como Deus, né? É como se saísse do raso e entrasse num profundo, onde você terá essa intimidade e essa troca contínua, né? Você sai desse ambiente de conheci por ouvir falar e começa a dizer, conheço porque eu caminho, conheço porque eu tenho intimidade com ele. Então, por isso que ela vai dizer, em ti nos regozijaremos e em ti nos alegraremos. É como se eu ouvia falar da sua expressão, eu ouvia falar do seu sentimento, eu saio deste ambiente, eu entro na tua graça, eu entro no teu oráculo, e a partir deste momento, eu começo a te entender em intimidade, a ponto de eu poder regozijar em ti, regozijar o teu nome, e me alegrar de estar dentro dessa recâmara, né? Porque passa a ser um ambiente seleto, né? Um ambiente onde a própria sabedoria de Deus vai se manifestar. A igreja, ela foi chamada para viver o sobrenatural. Na verdade,
não só o sobrenatural das coisas visualizada, como se anjos passando, entrando, saindo, céu se abrindo, céu se manifestando, mas ela viveu o sobrenatural daquilo que é Bíblia. Se a igreja entrar no sobrenatural das Escrituras, entender a letra como ela é letra, na mão de Deus, se ela sai do seu tempo, né, Cronos, para o Kairós de Deus, dentro do tempo de Deus, dentro do ambiente de Deus, ela vai muito profunda nas coisas de Deus e ela caminha de uma maneira segura e estabelecida. Por exemplo, Colossenses, é interessante você pegar em Colossenses capítulo 2, a gente vê 2 versículos que me chamam muito a atenção, pelo fato de Paulo explicar à igreja a necessidade do conhecimento. Versículo 2 e versículo 3, leia aí. Colossenses capítulo 2. 2:3 diz assim: para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só, quer dizer, dentro da recâmara, é ali que vai encontrar este coração. Como é que fala o coração? Você acabou de ler aí, no verso 2. Para que quando o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor. Veja bem, confortado, vinculado, junto com amor ao conhecimento. Então, o que é que você vê aí dentro disso aí? É um lugar, né? É um lugar onde a gente... Eu tô lendo de novo, porque eu acho muito interessante isso, eu acho muito bonito, porque é esse lugar em Cristo, não só são os tesouros, não só são os ocultos, as glórias, os dons manifestos, não são somente isso. Isso vai um pouquinho além, sabe? Quando você vê, ali está dizendo que estão vinculados, são confortados juntamente em amor. Então, assim, há um ambiente em que, independe da guerra, do confronto, um ambiente que nem sempre é favorável. O que a gente está vivendo hoje, por exemplo, um ambiente extremamente desfavorável, mas, ao mesmo tempo, nós somos confortados, nós somos vinculados em amor àquele que nos enviou, àquele que nos criou. De uma sabedoria, de uma inteligência muito profunda, porque a gente sai desse ambiente, a gente é colocado no novo lugar, e este novo lugar é exatamente esse em que nós encontramos um conforto, encontramos a vinculação, saímos de um ambiente onde tudo parece conturbado e entramos num ambiente confortável, vinculado ao amor do Pai, trazendo sobre nós a convicção de entender, é forte isso de toda a riqueza, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção é muito mais do que ouvir, é muito mais do que andar, é muito mais do que obedecer, é entender. Quando você entende algo, isso se torna parte da sua vida, isso se torna parte do seu conhecimento e do seu andar. Então, quando você entende alguma coisa, você não vai mais contrário àquilo, porque você entendeu que esse é o lugar. Se você entende o caminho correto para chegar do ponto A ao ponto B, você não vai dar a volta pelo sempre, você vai seguir aquele caminho porque você entendeu qual é o lugar. Então, quando você entende isso, quando a Bíblia diz aqui da forte convicção do entendimento, não existe mais deturpação, não existe mais falhas, você consegue caminhar convicto, consegue caminhar em amor para aquilo que Deus tem para nós. É o ambiente, né? O ambiente gera
o que ele tem dentro dele. Se o ambiente tem a força do... Porque ela fala assim, o rei me introduziu dentro das suas recâmaras. E ali ela diz sobre vale mais do que o amor, vale mais do que o vinho melhor, vale mais do que qualquer coisa que houver. Né? Então ela diz que nem o vinho, na última parte do versículo, como fala em Cantares 1, 4, versículo 4, diz sobre isso. É mais importante do que o vinho. Mais importante que o vinho, os retos te amam. Então, Mais vale mais do que importante, isso. vale mais do que tudo. Então, Então, tá e ela diz falando de assim, logo antes, ela fala assim, do teu amor nos lembraremos. Quer dizer, Mais a memória do que o do vinho. conhecimento. É. É a memória do conhecimento, porque as câmeras são lugares de guardar coisas importantes. Davi disse, quando ele deu a planta a Salomão, seu filho, a planta do propiciatório com suas casas, seus tesourarias, seus cenáculos, suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas consagradas. Então, quando ela está falando assim, o rei me introduziu aqui, é porque ela está dizendo, aqui eu vou receber tudo que é consagrado de Deus, tudo que é relevante de Deus, tudo que marca Deus vai me marcar, tudo que marca o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai me marcar. Então, o vinho, a alegria lá fora, a alegria nas coisas não vai me servir muito, porque o amor dele me constrange e me puxa para dentro do conhecimento. Por isso que lá em Colossenses ele diz assim, né, que para guardar, para ter os mistérios de Deus em Cristo. A palavra mistério ali é muito importante. Deus nos coloca dentro de ambiente para nos revelar as verdades dele. Uma igreja que tem isso aí, que Colossenses explica para a gente, ela não mora mais na terra, no sentido de aceitar as coisas mundanas e viver no mundanismo. Para ela, o mundanismo já não é mais o seu habitat. Ela quer as coisas do céu. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. É onde Deus quer nos colocar. Neste ambiente, ele quer nos puxar para dentro do mais relevante, que é isso aí. Sim. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aí o versículo seguinte. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja bem, a vida oculta juntamente com oculta. Cristo em Deus. Então, se estamos dentro da recâmara, dentro do ambiente que Cristo já ressuscitou, já morreu, já pagou o preço, já fez todo o sacrifício vicário, todo o sacrifício expiatório, todo o sacrifício substituto, que ele nos substituiu, tudo que a cruz fornece para a gente, e a gente entra para dentro do ambiente que ele mesmo consagrou, preparou, ele trouxe a planta para nós e nos puxou para dentro da luz daquilo ali, da luz do Filho, do próprio amor, né, nos libertando, como Colossenses 1,13 diz, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Este reino são as recâmaras. Você não vai estar preso, você ressuscitou. Sua mente intelectual é outra coisa. Quem já teve uma experiência assim, morte física, valoriza mais a vida, valoriza mais os amigos, valoriza mais o diálogo, valoriza mais as coisas que estão em torno. Então, quando a Bíblia diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele,
é para vivermos as novidades de vida. O que falta na igreja, eu como igreja, você como igreja, quem nos ouve como igreja, o que falta é este conhecimento, esta afinação, esta afinidade entre nós, o ambiente e o condutor do ambiente. Júnior, eu penso que, veja bem, leia aí e vê aí esse capítulo 3, verso 2, quando eles olhar para as coisas de cima. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha só, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o conselho de Paulo para uma igreja. Gente, Paulo está escrevendo, né? Paulo está escrevendo para um povo. Será que não é para nós, dentro da verdade que a luz da Bíblia é, a igreja atual, a igreja do século XXI, a igreja presa em tanta picuinha, em tanta confusão, doutrinas, isso e aquilo, quando devemos pensar nas coisas lá de cima, não nas coisas que estão debaixo, aonde nós estamos guardados, aí diz, escondido em Deus, guardado em Deus, em Cristo Jesus. Então, se eu estou guardado em Deus, já estou muito seguro, porque eu estou dentro do ambiente dele. Sim. Eu estou dentro do cenáculo dele, eu estou dentro dos oráculos dele. Eu estou dentro da sua recâmara principal, de relacionamento, de intimidade, de afinação, de ataviada, revestida, vestida. Estou ali dentro do ambiente dele, eu não tenho que temer o inimigo. Eu não tenho que temer maldição lançada sobre minha vida, obstáculos que eles colocam para impedir a nossa caminhada espiritual. Gente, um homem e uma mulher que entende o que nós estamos falando aqui, Júlio, ele não tem medo de nenhuma coisa do diabo. Porque o diabo não pode te atingir se você está dentro de uma recâmara de Deus. Escondido, guardado em Deus, em Cristo Jesus. Guardado em Deus já é uma coisa fenomenal. Mas agora protegido pelo Calvário, pelo sacrifício que é o Cristo, Jesus, a unção dele, o Cristo ungido, aquele que unge, aquele que veio ungir, trazer o azeite, espargiu o óleo sobre nós. Jesus, aquele que morreu, derramou seu sangue, ressuscitou. Eu estou guardado em Deus, em Cristo Jesus. Eu tenho a unção dele e o sacrifício dele para dizer: Deus, Pai, Satanás não pode me tocar onde eu estou, as trevas não podem me tocar onde eu estou, porque onde eu estou está Cristo Jesus. O que tu acha disso? É exatamente isso. Quando o senhor estava falando, pai, o apóstolo Djalma postou uma mensagem aí: a igreja que quer ser relevante tem que pensar nas coisas lá do alto. Na mesma hora que ele postou, o senhor falando, veio na minha mente Esther capítulo 4, né? Quando Mardoqueu manda avisar a Esther que a situação que estava acontecendo, todo aquele enredo da sentença de morte, a sentença de que iria acontecer, e de repente ela se coloca numa posição em que a mensagem dela para Mardoqueu falou assim: como que eu vou ter com ele? Se há mais de 30 dias ele já não me chama para ter com ele, para estar com ele, né? E quando a gente olha esse versículo, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, eu sou levado, o meu coração é levado a crer exatamente como Esther fala no versículo 16 do capítulo 4. Ela diz assim, então, o 15 diz assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci.
É isso, ela estava dentro da recâmara, guardada no quarto dela, guardada no ambiente dela, mas era um ambiente da terra, mas ela se colocou relevante em Deus. Ela se colocou perante o Senhor, ela pensou nas coisas do Pai. Ela falou assim, eu confio no meu Deus, eu sei que terrenamente, humanamente, as leis dos homens não me permitem, mas a lei de Deus me permite. Então eu não vou pensar no que vai acontecer aqui. Se eu tiver que morrer, eu morri. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Se eu tiver que acontecer uma tragédia, vai acontecer comigo. Mas eu vou cumprir aquilo que eu estou pensando em Deus, aquilo que eu estou pensando lá do alto. Então essa relevância, esse ambiente de eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para o Senhor e não vou pensar nas dificuldades que o mundo me impõe, que o mundo coloca, esse é o lugar onde a gente pode chegar à plenitude, chegar à intimidade, ao conhecimento dentro deste ambiente com o Pai, né? É sensacional, porque a gente vê realmente a relevância, né, das coisas, como o apóstolo escreveu, as coisas do alto, elas são importantes, porque as coisas da terra, elas são passageiras, elas são momentâneas. Você vê o milagre, o sinal, o prodígio, ele passa. Mas as coisas relevantes dos céus, elas perpetuam dentro de um ambiente, dentro de um coração, dentro de uma alma, como a alma de Esther. Ela não estava olhando para as coisas, mas ela olhou que ela ficou 12 meses curtida. Ela foi, capítulo 2 ali, versículo 12 por aí, diz que ela ficou 12 meses, nos 6 meses, dentro de aromatas, vários aromas, e mais 6 meses dentro só de mirra. Você imagina o que é isso? Você está tendo um ambiente só de aromas, dons, frutos, ministério, tudo sendo banhado, curtindo em você naquele ambiente, durante 6 meses, porque é número humano, ela vai viver como uma humana dentro de um ambiente composto de tanta graça, de odores, de cheiro, de variedade. De repente, ela atiram dali e a coloca dentro do outro ambiente, só mirra, um cheiro só. E a mirra é o próprio Cristo, o sacrifício, a morte dele. Então ela foi colocada dentro do ambiente de Deus, aí vira 12, 12 vira número de governo. Ela tem os 2 6, o 6 dela e o 6 de Cristo. Quando vira 12, ela vira governo, ela entende que agora, se ela morrer, ela sabe que está tudo bem, porque ela cumpriu um propósito, ela cumpriu um projeto, ela recebeu a disciplina. Isso me lembra o capítulo 5 de Efésios, se você puder, 5 de Efésios, versículo 26 e 27. Olha que coisa tremenda está o versículo 26. O 27 é a explosão da glória. Mas o 26 é tudo, por quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. O que você acha disso aí? É bom você fazer um comentário. Ai, meu Deus do céu. É de arrepiar, sabe? O versículo 26 é fora de série. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, de água pela palavra. Cara, é uma igreja que tem a capacidade, que tem a autoridade, que tem a autonomia de romper. Eu vejo aqui uma igreja alicerçada, uma igreja que se deixou ser gestionada, se deixou ser levada por Deus, sabe? É uma igreja que não toma atitude sem antes entender o que a palavra diz, sem antes entender quem é a palavra e por que ela existe por meio da palavra, sabe? Quando eu vejo isso daqui, essa igreja tão perfeita, essa igreja tão santa, tão irrepreensível, tão intocável, ela nada mais é do que uma igreja que aceita o seu lugar em Deus, né?
É a aceitação daquilo que Deus é e o seu lugar onde Deus é. É porque você está lendo esse capítulo, é interessante, porque aí ele fala para trás de um homem e uma mulher, um casamento. Sim. Ele está falando das bodas, ele está falando da recâmara, ele está falando do ambiente. E ele está dizendo, a mulher seja submissa, como a igreja é submissa. O homem morra pela mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. Está falando de sacrifício, de entrega. Está falando de ambiente. Ele, então, quando bate para aí, parece que inverte as coisas. Ele diz assim, né? A igreja, pela palavra, ela é purificada e santificada. Santificada, veja bem, santificou, quer dizer, tem um preço que foi pago. Que aí não está falando de santidade, está falando de santificação. Santidade é você ser separado, exclusivo. Santificação quer dizer um preço, eu vou me santificar, eu vou pagar um preço. É um preço de um processo, né? Preço de um processo de jejum, de oração, de leitura bíblica, de relacionamentos, de perdoar. Eu vou pagar um preço, eu vou me santificar. Quando Jesus diz assim, Pai, santificai-vos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Santificai-vos, quer dizer, coloque eles do lado de dentro do sacrifício para que eles entendam que uma vez eles santificados, eu os lavo pelo lavar da água pela palavra para purificação. Quando esse processo acontecer, aí ele vem pelo versículo 27 e diz, para apresentar a si mesmo. Cara, está falando da recâmara lá do capítulo 1, versículo 4 de Cantares. E o rei me introduziu, eu segui a ele, e ele me introduziu, me colocou do lado de dentro da sua recâmara, do ambiente seleto, de um ambiente de unção, de presença de Deus. O conhecimento, irmão, a Bíblia, gente, você que está me ouvindo, pastores, amigo, apóstolo Djalma, Deus lhe abençoe cada dia mais, dentro do Ministério Verdade e Vida, como o Senhor diz, amém. A igreja é relevante, Verdade e Vida é uma igreja relevante, uma igreja que sabe o que quer, sabe o que tem e sabe para onde está indo. Esta é a igreja da plenitude da palavra de Deus. Uma igreja que não se prende às picuinhas, às migalhas ofertadas por coisas terrenas e humanas. Mas Jesus disse apresentar a si mesmo. Cara, você quando casou, você, Júnior, eu, todos que casaram um dia e que irão casar, a alegria é quando você apresenta a sua noiva, a você mesmo, no seu ambiente de intimidade. Jesus está falando, apresentar a si mesmo, para ele mesmo, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, mas santa. Aí sim vem a palavra santa, separada e irrepreensível, porque ela passou pelo processo da santificação e da purificação. Porque é um processo, Júnior. Santificar é um preço que você paga. Purificar é você deixar alguém trabalhar em você. Tira de mim o que está ruim. Limpa da maneira que você achar que deve trabalhar. Então ele está dizendo, santificar e purificar pela lavagem da água, pela palavra. O que restaura a igreja, o que a torna gloriosa e apresentável ao seu amado é a própria igreja, viver a plenitude da palavra de Deus. Isto é coisa para se pensar. Lá no capítulo 1 de Cantares, né? No versículo 4, quando ela entra ali, é basicamente isso, né? Quando ela entra na recâmara, quando vai para dentro da recâmara, aquele lugar de intimidade, ela está se colocando num processo, ela aceita o processo que ela precisa agir, como ela tem que se posicionar, né? Como igreja,
como noiva de Cristo, e também aceitar a purificação, no caso, aceitar a ação do outro sobre ela, né? Eu acho que a igreja, para se tornar a igreja que Deus espera, a igreja que Deus sonha, é esse processo em que a igreja precisa se posicionar e tomar uma atitude e de ação, de movimento, de santificação, né? Essa é a palavra. Tomar uma atitude do processo de santificação e também aceitar o processo de purificação vindo de Deus sobre a igreja, né? Que é trabalhoso. Porque você chega cheio de espinho. Você chega espinhoso. Dói, né? Você chega com fracasso, você chega traumatizado, frustrado. Né? Eu, por exemplo, como eu cheguei um bagaço. Trabalhar tudo isso aqui, talvez o processo da santificação foi imediato. Eu comecei a jejuar. Mas o processo da purificação, ou seja, para você purificar, você tem que pensar primeiro em descontaminar. O que é que está tão ruim assim que eu tenho que descontaminar essa pessoa, purificar essa pessoa? Aí a gente vai lá para Tito, né, capítulo 3, versículo 5. Se não me falha a memória, Tito, capítulo 3, versículo 5 ou 2, 5. Mas a palavra está por ali. Olha o que diz aí. Sobre um lavar regenerador e revigorador do Espírito Santo. É o 3:5, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora vê o versículo 6. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Olha aí, caramba. Pelo lavar, não por obra de justiça, não é por boas obras, gente. Não é porque nós somos, né, trabalhamos com tantas casas de recuperação no Brasil, eu, você, sua mãe, você e seu irmão cresceram dentro de casa de recuperação, cresceram no meio de serpentes, no meio de cobras, no meio de coisas ruins, você miudinho, ia para dentro de uma cadeia onde todos os bandidos presos, a gente morava do lado e a gente evangelizava aquela cadeia, se converteu todo mundo, cresceu dentro de casa de recuperação, drogados, viciados, alcoólatras. A gente cresceu ali, a gente vê o processo, mas não é por essas obras que a gente é purificado. Não é isso que me garante, isso é um serviço, mas o que me garante aí não é por obras, por isso e aquilo, mas é pela misericórdia de Deus, pelo lavar regenerador. Olha só, o lavar que regenera, purifica, regenerar, é você pegar alguma coisa que está destruído e você refaz, reconstrói, regenerou, refez. Então Deus, Ele não quer mudar seu temperamento, Ele não quer mudar sua personalidade, Ele quer refinar o seu caráter e moldar você de uma maneira que você olhe para Ele e diga: Ele me regenerou e me revigorou pela lavagem da água. Olha só, veja bem, não é por obra nem por isso, mas pela misericórdia de Deus, que Ele me regenerou e me revigorou pela lavagem da água, do Espírito Santo. Sim. Que foi derramado sobre nós de uma forma copiosa. Está chovendo agora essa água sobre a igreja. A igreja que nos ouve, a igreja que está ligada agora a uma unção descendo. Porque você está dentro da recâmara. Dentro da recâmara é lugar de se despir. É lugar de tirar suas vestes. É lugar que o noivo derrama água sobre a noiva para a purificação, não só do primeiro dia da lua de mel, mas pós a lua de mel, tem essa chamada purificação. Caramba, nós estamos falando de uma igreja introduzida
no ambiente onde Deus tem os seus oráculos, sua palavra. Cantar está explicando isso. Leva-me após ti. E o rei me introduziu em suas recâmaras. E aqui e ali nós nos alegraremos. Vamos para o plural. Vamos multiplicar. O amor que o Senhor tem colocado em mim é o que vai fornecer alegria. É isto, Júnior. O que você acha? Meu Deus. Eu tô muito tocado aqui, porque a gente vê o que a igreja passa hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje, e eu sinto muito forte isso, como se Deus tivesse nos levando de volta, sabe, a este lugar, a esta recâmara, para se restabelecer, para se renovar, para se revigorar, para se lavar, para se purificar, para que a gente possa novamente agir como Ele quer, né? A igreja tem passado por tantas coisas, tem criado tantas doutrinas, tantas religiosidades. Hoje eu escutando no carro uma música da Fernanda Brum, em que ela fala exatamente sobre isso. Aonde foi que as coisas mudaram? Por que as coisas mudaram? Será que nós precisamos de tantos efeitos, tantas coisas? Será que para buscar a Deus eu preciso de um palco? Eu preciso de uma música? Eu preciso disso? Ou será que eu preciso somente dele e de mim? Será que eu preciso somente do Pai e de mim? Sabe? Esse ambiente seleto, eu gosto muito dessa palavra, esse ambiente seleto, onde só existe um e o outro, que é essa recâmara. Ninguém tem acesso àquele lugar. Ninguém tem acesso a não ser o noivo e a noiva. Ninguém pode ter acesso a não ser o marido e a sua esposa. E a igreja e Cristo são os únicos que devem ter acesso a essa recâmara. Sabe? Quando a gente vê isso daqui nesse Tito, que fala, não é por obra de justiça praticada por nós. Não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós como igreja realizamos. Sabe? A igreja tem buscado coisas, se mostrar, e eu tenho visto mudar radicalmente as coisas. O apóstolo João está falando que está congelado. Tá congelado aí, gente? Aqui para mim está tudo tranquilo, deu uma resolvida. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo escutando aí, gente? Vendo? Porque aqui está normal. Dá um joinha aí se vocês estão vendo aí tudo certo. O que acontece? Como eu estava falando, esse ambiente que nós praticamos... Aqui está ok. O pessoal está dando ok aí. Acho que vai dar. Vamos sequência, vamos para cima. Vamos lá, meu apóstolo, vamos que vamos. Ora aí pela gente, apóstolo Djalma. Intercede aí, meu apóstolo. Então, esse ambiente em que nós praticamos justiça, a igreja tem sido relevante na Terra, mas muitos ministérios, muitas pessoas têm se mostrado relevante por causa de suas obras, por causa daquilo que ele pratica. Quando você vê as pessoas se mostrando, eu pratico isso, porque a minha igreja faz isso, porque eu faço isso. Esse lugar não é aquilo que Deus espera. Não é o lugar da recâmara. Não é o lugar da beleza. Não é o lugar da intimidade. Esther, nesse capítulo 4, quando ela se posiciona, ela podia muito bem se posicionar como rainha. Eu vou, eu faço, eu aconteço. Mas ela se entende neste lugar em que a obra dela não seria suficiente para agir. Mas ela precisava do lugar de intimidade. Ela precisava do lugar de intimidade para se guardar, se resguardar, se proteger e aí sim poder ir. Se a igreja entender esse versículo em que as suas obras não servem de nada, as suas obras são apenas... A palavra complemento de realização na terra. Pode ser até pesada. A sua obra é uma obrigação tua como igreja relevante de Deus na terra. Você tem que agir, você tem que se mostrar. Agora, não pode usar isso como fonte de salvação.
Porque o Um pano versículo de diz fundo, isso. né, para a vida eterna. Sim, eu vou botar um pano aqui atrás, lindo, maravilhoso, com todas as minhas obras. Cada livro desse aqui atrás, por exemplo, é uma obra que eu realizei. Isso daqui é só para mostrar quem Deus é na humanidade, através da tua vida. Mas a tua salvação, como diz o versículo, né? Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salva mediante o lavar regenerador e renovador. Lavar, regenerador e E renovador. Não renovador do adianta Espírito. você ser regenerado se não for revigorado. Sim. Então tem gente regenerada, mas não tem o vigor, não tem o conhecimento, não tem a adrenalina do céu, não tem os hormônios das entranhas da palavra de Deus. E aí eles ficam presos na matéria, esquece o espiritual. É importante a gente entender, igreja, que chegou um tempo de relevância. A igreja, nesse tempo de quarentena, eu tenho orado muito pela igreja e tem chegado ao meu espírito informações interessantes de Deus. A igreja, quando sai dessa pandemia, ela sai muito mais forte. A igreja verdadeira, ela sai cheia da glória de Deus. Ela sai para brilhar, porque ela entende que ela foi purificada, foi santificada e purificada para ser apresentada a quem mesmo a purificou e a santificou para ser santa, separada e irrepreensível. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Guarda a palavra ali no versículo 27 de Efésios 5, a palavra quando diz santa e irrepreensível. Meu irmão, está falando de que coisa? A gente chega até a engolir saliva. Está falando o quê? Que a igreja ela é irrepreensível, ou seja, o diabo não tem com que acusá-la. Não existe o diabo não mais, tem né? um adjetivo para dizer, chegar perante a Deus e dizer, Senhor, tudo bem, mas como chegou através dos anjos, ele chegou perante a Deus para acusar o próprio Jó. Hoje, se o diabo chega lá e falar, tá vendo Paulo Canuto? Olha lá, ele prega, fulano prega, ele é usado assim, assado. É porque o Senhor dá para ele isso. Hoje, Deus olharia para o diabo e diria assim, olha, eu não olho Paulo pelo que como ele se move por ele mesmo. Eu olho ele através do sangue do meu filho. Eu olho ele através da água que meu filho derramou na cruz. Eu olho ele através da carne que meu filho deixou na cruz. E quando eu olho para ele através da carne, eu vejo ele filtrado, purificado. Quando eu olho para ele através da água, eu vejo ele santificado. Quando eu olho para ele através do sangue do meu filho, eu vejo ele justificado. Deus precisa nos ver e o diabo jamais vai nos tocar. Santa, irrepreensível. Não quer dizer que a gente não tenha nosso defeito humano, mas temos um conhecimento que é capaz de eu errar agora e agora mesmo me humilhar e pegar a base e entrar de novo e falar, não quero sair da recâmara, quero ficar aqui, porque aqui os oráculos brilham, aqui os oráculos me envolvem, aqui o segredo do céu me preenche, minhas lacunas, meus vazios. É assim, gente. A igreja, ela precisa ser movida pelo poder da palavra. A igreja viver a plenitude da palavra de Deus. Como Esther, como Ruth. Ruth, cara, é um projeto. Dela nasceu Jesus, só isso. E era quem? Era uma moabita, meu. Era filha de incesto da primogênita de Ló. A primogênita de Ló embriagou seu pai, gerou um filho e colocou o nome de Moabe. Ela era uma moabita, sem nenhum mérito. Ela casa com um cara de Judá, um israelita. Esse sogro morre, cunhado morre, marido morre, sobra uma velha, uma sogra ranzinza, que é graciosa, porque a Noemi, seu nome, agradável, amável,
afável, tudo aquilo, mas ela se torna uma mulher amarga, porque ela entende que Deus tirou dela tudo. E Ruth abraça aquela mulher e diz para ela assim: olha, eu casei com teu filho, a partir de agora o teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, aonde irá, ireis eu, aonde morrer, morrerei eu, o que comer, comerei eu, seja o que for. Eu estou dizendo, eu estou largando tudo, eu quero entrar nessa dimensão que você tem. E ela entra no habitar de Deus tão profundo que ela se torna útil e ela gera um filho e dá para aquela sogra. E aquele filho vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. Davi entra na linhagem e chega em Cristo Jesus. A igreja que entende que ela sai das trevas para a luz, da morte para a vida. A igreja que entende: leva-me após ti, não importa, leva-me após ti. O rei me introduziu, corramos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Ali nós nos alegraremos, ali nós nos regozijaremos. Ela está dizendo: seja o que for, aconteça o que acontecer, nós nos alegraremos. A igreja, quando ela está num ambiente de adoração, dentro de um templo, num cenáculo, onde ela entra para louvor, para adorar, a igreja deveria entender que não precisaria olhar a cor da roupa do outro, a posição social do outro, posição econômica do outro, fazer diferença entre pessoas. Não, ela deveria entrar naquele ambiente e dizer: aqui é o meu lugar da minha maior alegria, do meu maior regozijo, do meu melhor momento na Terra. Eu acho que é isso aí. O que tu vê com isso? Tá chegando o fim? Como é que tá? Estamos chegando ao fim. 4 minutinhos só para a gente encerrar. Então, vamos ter que acabar. Vamos parar por aqui para continuar sexta que vem, né? Vamos dar sequência na semana que vem. A gente vai continuar. Tem um outro versículo que eu vou pegar na sexta-feira que vem. Vamos puxar isso aqui tudinho e montar de novo. Gente, nós estamos chegando ao final. Que Deus possa abençoar. Eu vou despedir aqui. Eu vou despedindo daqui. Eu vou fechar minha transmissão aqui junto contigo. Aí o senhor termina aí. Um beijo no coração de todo mundo aí. Amo vocês. Foi maravilhoso. Pessoal aí de Junqueirópolis que mandou recado. O pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal de Sinop. Tem bastante gente aí no Brasil afora mandando recado. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fui. Vai lá. Gente, na próxima sexta-feira estaremos dando continuidade à igreja vivendo na plenitude da palavra. Quero agradecer a Deus por todos vocês. Apóstolo Djalma, muito obrigado pela sua presença e todos os amigos do Brasil inteiro e fora do Brasil também. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até lá.